Vamos nessa! Malandragem só sai daqui quando essa roda acabar. Se o meu mestre disser eu, se cavalaria tocar. Capoeira é antiga, foi o negro inventando. Desde cá quem é brasileiro e não tem um pouco de malandro, malandragem. É malandro, é malandro. Capoeira, É malandro, é malandro. na Bahia, É malandro, é malandro. na ladeira, É malandro, é malandro. malandragem. Malandro, é malandro. Xingado capoeira, Malandro, é malandro. na Bahia, Malandro, é malandro. na ladeira. Malandro, é malandro. Finge que vai, mas não vai. Isso vem homem fácil de morro. Mas se a coisa apertar, é pra Deus que eu peço socorro. Entre saio sem me machucar, o dedo sem escorregar. Vou louvando o criador da mandinga. O negro nasceu para ser livre. A capoeira nasceu da ânsia da liberdade. Está ligada aos mistérios e à magia, à história e à cultura de um povo. Bahia, terra-mãe da capoeira. Bahia do acarajé. Bahia de mestre Bimba. Bahia de mestre Pastinha. Bahia do candomblé. Vamos agora tratar de uma arte que é transformadora. A capoeira sempre teve o poder de influenciar na vida de muitos. Estudada por doutores, cientistas, antropólogos, musicistas, intelectuais de diversas áreas da ciência, entre tantos outros. A capoeira é uma energia viva, encanta, fascina, desperta curiosidades, proporcionando sentimentos mais variáveis possíveis. Uma arte que podemos dizer que lembra um iceberg. O que podemos enxergar e pegar não é nada em comparação ao que temos que aprender sobre ela. Arte com filosofia própria, que ao se fundir a vida de uma pessoa, transforma o indivíduo em um eterno estudante da vida. A sua face é um jogo corporal, jogo cheio de mistério e sapiência, onde encontramos intenções diversas e, em muitas vezes, em situações inusitadas. Seu corpo é uma tradição histórica de resistência, que se perpetua através dos séculos na luta a favor do seu povo e seus indivíduos. Uma arte que seu invólucro é musical e ligada diretamente à ancestralidade. Arte que fez o seu indivíduo capoeira dar resposta à altura a todas as situações que o sistema o colocou. Essa é a nossa importante capoeira e vamos falar um pouco sobre ela. Capoeira é uma formação social desde os primórdios, quando os sujeitos foram levados a criar uma ferramenta de defesa que por sua vez se tornou uma arte identitária. Arte, na mais amplitude da palavra, ela salvou vidas, deu esperança de dias melhores, gerou organizações, proporcionou o empoderamento, preservou a identidade, levou à visibilidade, deu sustento econômico. Ela é dinâmica, um fenômeno social contraditório e complexo que está em permanente transformação. Não pode ser entendida como um fato social pontual isolado no tempo e no espaço, porque sempre fez parte da história do país de várias formas. Iremos fazer aqui um breve recorte histórico da linha do tempo da capoeira, mas sem a preocupação de datas precisas. Por volta de 1600 mais ou menos, época de grandes invasões territoriais, do mercantilismo, da revolução comercial, época também em que negros africanos vinham trazidos à força para trabalhar como escravos no Brasil. Era preciso tornar essa terra produtora de riqueza para a coroa portuguesa. Sim, o escravo era peça importante para essa produção de riqueza.
mas no aspecto humano não tinha o menor valor, pois não era visto assim, nem pelo governo, nem pela igreja. Os negros escravos eram comandados pelo chicote dos feitores e capatazes. Eles trabalhavam de sol a sol na preparação da terra, no plantio, na colheita, na mineração, nas construções e em todas as tarefas que exigissem mão de obra pesada. No final do dia, eram recolhidas as fétidas senzalas, local que recebiam sua porção de lavagem como ração do dia, onde descansavam para o outro dia idêntico. Sem conhecer as novas terras, separados das suas famílias, divididos em grupos de dialetos diferentes propositadamente para dificultar a comunicação e eventual organização de rebelião. Tendo que conviver com hábitos e costumes totalmente diferentes da sua terra natal e sofrendo maus tratos diários, sem chance de reação devido às correntes em que viviam presos, a vigilância ininterrupta, viviam uma situação quase impossível de escapar. As coisas mudaram um pouco na região do Nordeste com a invasão holandesa, que provocaram uma certa desorganização e diminuição na vigilância dos escravizados, proporcionando uma facilidade para que muitos fugissem para as matas e criassem esconderijos, chamados quilombos. Um dos mais famosos é o Quilombo dos Palmares, formado por diversos mocambos que em seu auge Palmares atingiu mais de 20 mil habitantes e tinha como um dos seus líderes o estrategista e capoeira Zumbi dos Palmares. A vida dos negros escravizados no meio rural foi sempre essa infelicidade, trabalhar de sol a sol e ser tratado pior que um animal de carga. Mas mesmo sofrendo toda a sorte de injustiça e humilhação, nunca deixou de sonhar com a liberdade, nunca aceitaram as condições postas pelos opressores, sempre tentaram manter suas raízes e suas culturas. Uma das resistências que se tem notícia é exatamente a capoeira, que se desenvolveu entre quilombos, senzalas e no meio urbano, onde ganhou a sua força. Não se tem uma unanimidade sobre a origem da capoeira, se ela é brasileira ou africana. Existem várias teses de estudo sobre a sua origem. A mais difundida é que a capoeira foi criada no Brasil por escravizados africanos e seus descendentes, para ser usado como uma forma de defesa, e era disfarçada em dança para que não sofresse repressão. O mesmo também acontece e é alvo de discussão a origem do vocábulo capoeira. Entre muitos argumentos dizem que esse vocábulo se refere à vegetação à beira da estrada, mato que já foi cortado, local onde costumeiramente os escravos foragidos se escondiam para emboscar e saquear os carregamentos das fazendas. Outro significado que também se defende é que o nome se dá a um cesto de palha que era usado para transportar galinhas, quando eram comprados e vendidos nos mercados das cidades. O que se sabe é que o sujeito de capoeira era tido como uma pessoa esperta com habilidades em comum. Era valente, destemido e perigoso, vivia em meio às confusões, e que por isso eram temidos e respeitados. Usavam a capoeira como seu instrumento de ataque e defesa. Com o aumento das populações urbanas ainda no tempo do Império Lusitano, os negros, mesmo escravizados, passaram a frequentar espaços públicos para diversos fins, como realizar tarefas de transporte de cargas diversas, alguns serviços braçais e também de vendas. A comunicação entre eles passa a ficar mais facilitada, aumentando a troca de informações entre diferentes cativeiros. E o interesse sempre foi na resistência contra a escravidão e planejamento de fuga para os quilombos. Até a assinatura da abolição em 1888, diversos casos aconteceram nesse sentido, como mostram diversos relatos documentais feitos por historiadores sobre as fugas, levantes, rebeliões, onde frequentemente os capoeiras aparecem envolvidos nesses episódios. Isso mostra que, de maneira individual ou coletiva, o capoeira sempre teve a necessidade de lutar e incentivar a luta contra a tirania dos seus opressores. Não foram em poucas ocasiões na história do país que serviços dos capoeiras foram utilizados. Por terem habilidades em embates físicos, ora eram usados como mercenários, ora eram enredados em empreitas recebendo como pagamento promessas de alforria, outra por ganho monetário ou por oportunidade de uma vida melhor. É fácil achar nas literaturas e em registros de documentos oficiais da época acontecimentos envolvendo capoeiras, que eram colocados em tramas para que resolvesse definitivamente, através da força bruta, diversos tipos de conflitos, podendo ser problemas políticos, territoriais, familiares, entre outros.
Na Guerra do Paraguai, tivemos um exército de negros chamados Zuavos da Bahia, alistado compulsoriamente com uma falsa promessa de alforria após a guerra. Menosprezado pelo inimigo pelo fato de serem negros, foram uma peça fundamental e importante para o êxito da guerra do exército brasileiro. Encontra-se facilmente em relatos documentais de capoeiras que se destacaram nessa guerra. E na Revolução Farroupilha, os negros mais uma vez foram protagonistas. Lutaram pela causa dos farrapos contra o Império do Brasil, pela proclamação da independência da República Rio-Grandense. Uma unidade de negros chamados Lanceiros Negros, e que se destacou enormemente nas batalhas, mas sucumbiu à traição covarde do conchavo, dos farrapos e do Império do Brasil, pois eram vistos como um futuro perigo para todos. E mais uma vez, o capoeira se destaca em uma unidade de guerra. O capoeira lutou nos principais conflitos do país, como na Guerra do Paraguai, na Revolução Farroupilha, a cabanagem, a balaiada, a Revolução Praieira, o Levante dos Africanos, a Revolta dos Malês e a Sabinada. Os capoeiras sempre foram colocados no meio de divergência política em que opiniões se polarizavam. Assim também aconteceu na transição da monarquia para a república. Muitos entendiam que a monarquia era responsável pela sua libertação e por isso eram gratos, sem levar em consideração que por ela foi causada toda a situação. A monarquia sempre defendeu o trabalho escravizado. Contrário era a república, que tinha a liberdade como pilar. Várias organizações surgiram com essa polarização, como a Guarda Negra e as Maltas de Capoeiras, que provocavam episódios violentos. No decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, capítulo 8º, dos vadios e capoeiras, artigo 402, fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal, pena de prisão celular por 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer ou capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro. Em 1935, com a queda do decreto de 11 de outubro de 1890, a capoeira deixou de constar como arte proibida. E o que contou muito para isso foram os esforços do Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba, em querer mudar a visão marginalizada que a sociedade tinha da capoeira. A partir daí, ela começou a ser praticada em academias, e Mestre Bimba foi o criador da primeira delas. Sua academia ganhou alvará de funcionamento em 1937. Nesse mesmo ano, a capoeira ganha status de esporte no Brasil, quando Mestre Bimba faz uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas. Em 26 de dezembro de 1972, a capoeira foi homologada pelo Ministério da Educação e Cultura como modalidade desportiva. A capoeira passa a sofrer seu embranquecimento, agora tendo um viés esportivo, deixando de lado suas lutas e conflitos sociais. A capoeira se destaca positivamente aos olhos da sociedade, e o capoeira fica em segundo plano, mas segue junto de carona. Com a capoeira ganhando esse lindo status de esportes, tudo ficou melhor. O vínculo com as origens passa a ter uma menor importância, facilitando a aceitação pela nossa sociedade, pois agora dá para trocar a visão de arte de preto para um esporte de todos. Como no Brasil tudo pode ficar melhor, houve um movimento se contrapondo à capoeira apenas como esporte luta. Esse movimento tinha em sua linha de trabalho o resgate da capoeira primitiva, dando-lhe uma conotação cultural ligada à memória daqueles que seguiram trazendo a arte através dos tempos. Estou falando da capoeira Angola e de um dos seus maiores representantes, que é o mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha. Facilmente se observa que o capoeira transitou pela história do Brasil. E quando falamos o capoeira, inclua-se a mulher capoeira, figura importantíssima no desenrolar da história, e que ainda usa a capoeira como espaço de luta. Desde o início, ela esteve presente,
Existem muitos nomes que entraram para a história pelos seus feitos, e hoje não é diferente. Por isso temos que nos curvar para a importância da mulher na capoeira. Mas a capoeira é isso mesmo, uma cultura viva, que se modifica e com ela o capoeira segue seu curso. Tombada patrimônio imaterial do povo brasileiro, a capoeira está em mais de 150 países. Isso quer dizer que capoeiras brasileiros se mantêm fora do país através do ensino dessa arte. Dentro do Brasil as coisas não são diferentes. Milhares de capoeiras tiram seu sustento dessa nobre arte que ensina, e que chegou até nós por caminhos tortuosos, mas trazendo ainda consigo a sua riqueza principal. Riqueza essa que é... Bom, essa eu vou deixar para você responder. Até a próxima. Obrigado.